Bom dia a todos. É com muita alegria de estar aqui novamente com vocês, amigos de longas datas, não é? É muito prazeroso estar nessa casa de amor, que me deu tantas oportunidades. Eu costumo sempre dizer, em agradecimento, a receptividade que eu tive nessa casa. Por muito que eu aprendi, ainda que aprendo, né? Estamos no caminhar da nossa evolução através dos nossos estudos, dos nossos conhecimentos, que vamos tirando as arestas, procurando modificar nosso modo de pensar, nosso modo de agir, não é? Então hoje nós vamos ver do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3, que diz o seguinte: há muitas moradas na casa de meu Pai. Jesus dizia isso muitas vezes, ele diz, há muitas moradas na casa de meu Pai. Então eu vou só ler um trechinho que Kardec selecionou, da fala de João, no capítulo 14, versículo de 1 a 3, que ele diz o seguinte: que vosso coração não se turbe, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu vos já teria dito, porque eu me vou para vos preparar o lugar, e depois que eu tenha ido e que vos tenha preparado o lugar, eu voltarei e vos retomarei para mim, a fim de que lá onde eu estiver, aí estejais também. Então, olha que consolador, é muito consolador saber que Jesus foi para nos preparar esse lugar. Então nós sabemos que a nossa destinação é esse lugar, que é um lugar de quase perfeição, ou perfeito, não é? Então, mas essa trajetória para chegarmos a esse lugar depende de nós. Então, quando João fala, não turbe o vosso coração, ele quer dizer, não se perturbe, não se irrite, não se aflija, porque o caminho é esse. Então isso é muito consolador. Então, mesmo que a nossa caminhada seja longa, depende de nós, essa longevidade, não é? Depende de nós, porque essa caminhada vai nos levar essa é a nossa destinação. É para isso que nós estamos aqui, a nossa destinação. Então, existem diferentes mundos, com toda certeza. E existem também diferentes mundos da alma na erraticidade, porque dependendo dos espíritos, eles podem ser felizes ou infelizes. Depende do seu mundo íntimo, mundo mental, não é? Então, existem muitos mundos por aí. Vamos imaginar, primeiramente, vamos ter uma noção de mundos físicos. Depois nós falaremos sobre mundos espirituais. Se nós analisarmos, quando a gente está à noite, de repente você olha para o céu e vê muitas estrelas, não é? Vê a lua, o sol, a gente percebe ele durante o dia. Nós temos uma visão muito pequenininha desse nosso universo, uma visão muito restrita, não é? Então a gente fica focada só nesse espaço que nós vemos, mas sabemos, evidentemente, que o universo é infinito, né? Então, os cientistas que estudam, né, os astrônomos que estudam o universo, eles podem nos dar uma base, mais ou menos, de uns
100 bilhões de galáxias. 100 bilhões de galáxias nesse universo que é infinito. Nós estamos na Via Láctea, que é a nossa galáxia, com mais de 150 milhões de astros só na nossa galáxia. Para que os cientistas conseguissem fazer uma medida de distância, nós também já sabemos que eles utilizam-se da medida luz, porque a luz é uma coisa muito rápida. Então vejam bem, a luz percorre 300 mil quilômetros por segundo. Então, para se fazer uma medição de distância, os cientistas se utilizam dessa medida, luz, que ela é a mais rápida, e ela percorre 300 mil quilômetros por segundo. Se nós fizermos a conta de que em um minuto existe 60 segundos, nós podemos multiplicar 300 mil quilômetros por 60 segundos, e daí você pode fazer a conta, que é absurda. Eu não gosto de matemática, eu prefiro não fazer contas, mas eu tenho essa noção, não é? Então, olha, outra coisa bastante interessante, só a título de curiosidade, a nossa galáxia, na sua espessura, não no seu comprimento, nas partes, como diria, das pontas, nós temos uma distância, mais ou menos, de 1000 anos-luz só a nossa galáxia, nas pontas de espessura. 1000 anos-luz. Para quem gosta de fazer a conta, é só fazer aquela conta que eu passei dos 300 mil quilômetros por segundo. Na sua parte central, é 3.000 anos-luz. Na parte central de espessura só da nossa galáxia. Então, para vocês terem uma ideia do resto, que nós não somos a galáxia maior que tem nesse universo. Então, o homem, na sua toda inteligência, ele supõe que só esse planeta minúsculo, um grão de areia perdido nesse universo infinito, é habitado. Mas por quê? Por causa do seu próprio orgulho. O seu orgulho, a sua vaidade, faz com que ele imagine que só nós, humanos, somos privilegiados. E não é verdade, não é? Então, por quê? Porque Deus, Ele não faria as coisas inutilmente. Ele não faria as coisas inutilmente. A bel prazer de ter um universo desabitado. Então, Jesus já dizia: há várias moradas na casa de meu Pai. Meu reino não é desse mundo. Então, quando ele dizia meu reino não é desse mundo, ele já estava afirmando que não era só esse planeta que era habitável, né? Ele já estava falando, só que na época ele não poderia dizer porque ninguém iria entender, não é? Teria que ter essa evolução, esses estudos através desses universos. Então, isso na parte física, né, do nosso planeta. Aí vem a questão também de vidas em outros planetas. Então a gente fica imaginando como teria vida em outros planetas, como as pessoas iriam sobreviver a esses outros planetas. Mas o que acontece é que os cientistas também, os astrônomos, cientistas, eles procuram vidas em outros planetas como o nosso, com esse corpo nosso. E não vão achar o mesmo, porque cada mundo com a sua organização estrutural de acordo com aqueles habitantes. Então, o homem, ele é muito assim criativo, o homem é muito, na sua inteligência, ele usa de uma criatividade. Quando ele não consegue respostas, então ele cria aquelas ideias, né,
que nós sabemos, você pensa em pessoas, em seres morando em outros planetas, você imagina seres feios, horríveis, tipo os ETs, né, daquele filme. Então, eles não conseguem ter essa imaginação de uma coisa sutil, de uma leveza do ser. Então, são seres adaptados ao seu habitat, que eles também não precisam se arrastar como nós, seres humanos, que temos que caminhar. Eles têm a sutileza, a leveza de volitar pelos seus mundos, não é? Então, essa coisa, tipo assim, um exemplo bastante simples. Aqui na Terra, nós não temos os peixes vivem na água, não é? E os pássaros no ar. Não poderia ser ao contrário. Eles estão com a sua organização física apropriadas àquele habitat. Então não poderia ser ao contrário, mais ou menos isso daí. Então nós vamos ver qual a doutrina que nos esclarece sobre esses pontos ainda bastante discutíveis, né? É a doutrina espírita, é a única que nos esclarece, porque são os espíritos que vêm nos informar sobre essas questões que ainda não se tem muito conhecimento. Então, Kardec, né, nos seus estudos, nas suas comunicações com a espiritualidade, ele vai questionando os espíritos acerca de todas essas questões que ainda é difícil às vezes das pessoas entenderem. Então, no Evangelho mesmo, nós vamos encontrar, né, as questões tiradas por Kardec sobre as questões dos vários mundos, né? Então, eles nos explicam que tem mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos regeneradores e mundos puros, evoluídos. Vamos imaginar, bom, nos mundos primitivos nós sabemos que são as primeiras encarnações das almas, não é? Que ainda impera muito o mal, a inteligência ainda é bastante rudimentar, a moralidade é quase zero, então é o início, né? Nos mundos primitivos ainda o início das encarnações das almas. Nos mundos de provas e expiações, nós já sabemos porque estamos no mundo de provas e expiações, aonde o mal ainda predomina, aonde a matéria ainda predomina, não é? E a moral ainda não está no ideal de que deveria ser. Então, às vezes a gente vê pessoas extremamente intelectualizadas, mas ainda a moral está muito, muito atrasada, não é? Então nós temos que desenvolver a nossa intelectualidade, temos que desenvolver, mas juntamente caminhando para a nossa parte moral, que é a nossa parte moral de conhecimentos. Para ter uma ideia assim de outros mundos, vamos imaginar numa cidade, nem todas as pessoas de uma cidade estão no mesmo lugar. Então existem pessoas que estão nos hospitais, existem pessoas que estão nas prisões, existem pessoas que estão trabalhando, não é? Mas depois, as pessoas dos hospitais, elas quando se curam, elas saem dos hospitais. Elas saem, se melhorarem. As pessoas que estão nas prisões, quando elas cumprem aquele período de retenção, quando elas saem das prisões e vão ou tentar se melhorar ou voltar para as prisões, não é? Então, veja bem, nós já saímos dos hospitais, nós já saímos das nossas prisões,
Então, nós temos a nossa liberdade e vamos mudando. A nossa trajetória é lenta, mas nós vamos caminhando, né, para essa trajetória evolutiva. Então, é a mesma coisa com os espíritos. É a mesma coisa. Porque nós somos espíritos. Nós estamos, eu estou Ivonete, mas eu sou um espírito, não é? Então, os espíritos vão mudando conforme a sua trajetória evolutiva. Ou eles ficam retidos em um mundo, porque Emmanuel já falava dos mundos hospitais, dos mundos prisões, e os espíritos vão evoluindo, vão caminhando. Então, olha só, é muito interessante a gente ter essa noção do universo, não é? O universo, ele é um condomínio. Quem mora em condomínio sabe como é que é. Então, num condomínio fechado, vamos supor, existem várias residências, mas as pessoas não são iguais desse mesmo condomínio. Umas estão mais evoluídas, outras são um pouco mais felizes, outras são um pouco mais infelizes, outras doentes, outras já são de ótima saúde. Isso dentro de um condomínio, há uma diferença muito grande, não importa que eles moram no mesmo condomínio, são diferentes, não é? Não são todas iguais num condomínio. O universo é um condomínio, Outro exemplo bastante simples por exemplo, nós vamos construir uma casa. Vamos supor que faríamos uma casa de 7 cômodos, não é? Vamos fazer uma casa de 7 cômodos. Se eu faço uma casa de 7 cômodos, eu não vou ficar exclusivamente em um cômodo só. Se eu fiz uma casa de 7 cômodos, eu vou usar todos os cômodos daquela casa. Todos os cômodos daquela casa. Isso é o universo. Deus criou esse universo não exclusivamente para um cômodo do universo ser habitado. Então, existem todos eles ocupados. Todos eles, não é? É que para a gente ainda fica muito difícil de você imaginar isso daí. No Livro dos Espíritos, porque Kardec, quando ele fez o Evangelho, ele fazia as questões juntamente acompanhada do Livro dos Espíritos, para que não houvesse discrepância de ideias e respostas. Então ele pesquisava juntamente o Livro dos Espíritos para ver se a coisa dava uma concordância. Na questão 55, ele questiona para os espíritos se todos os globos que circulam esse espaço são habitados. Ele questionou. E eles responderam que sim, que são todos habitados. Na próxima questão, na 56, ele questiona: a constituição física dos diferentes globos é a mesma? Por exemplo, a constituição física da Terra nós já sabemos. E de outros planetas é a mesma que a nossa? E eles respondem que não, evidentemente que não. De modo algum é igual, porque cada um tem a sua própria organização física e habitacional. Na questão 50, então isso para nós, como eu já havia dito, essa questão simples de analogia dos peixes na água e do pássaro no ar. É mais ou menos isso aí. Aí vamos ver agora falamos bastante sobre a parte física do universo. Vamos falar agora da parte espiritual, né? Vamos ver os mundos espirituais. Eu assisti uma palestra, não sei se todo mundo conhece o Haroldo Dutra, mas eu assisti uma palestra e achei muito interessante, por isso que eu trouxe esse comentário, que ele diz o seguinte: as religiões
são tribais. Aí eu fiquei me questionando, tribais? Como é isso? E fiquei ouvindo. E eu cheguei à conclusão de que realmente ele tem razão. As religiões são tribais. Por quê? Porque para mim pertencer a uma religião, a gente vê nesse planeta várias. Por exemplo, eu só posso ser de uma religião dependendo do local onde eu nasço, cor de pele, ideais, se eu penso como eles, uma coisa mais fechada. Então nós vemos, essa religião é dessa forma, essa religião é dessa outra organização, essa outra religião. Então a gente vê que as religiões, hoje ainda existem guerras em nome de Deus. Então, como se dissesse, essa minha religião é o meu Deus, Ele é o único, Ele é o perfeito, só existe Ele. Agora, aquela outra também pensa igual, e a outra também pensa igual. Então, você nota que no fim, você fala, meu Deus, mas quantos deuses, sendo que é um só. Eu passei por uma experiência bastante curiosa, não boa, mas curiosa. Quando meu filho ficou doente, a minha cidade é tão pequenininha e tem tantas igrejas, e aí você fica, né? Então todas as pessoas queriam ir lá fazer oração. Logicamente que eram muito bem-vindas, porque oração não importa, o que importa é a fé, né? A força e a fé. Então a gente aceitava que todo mundo ia lá fazer tinha umas assim que chegava a extrapolar, que eu ficava olhando para ele era meio medroso, eu falava, meu Deus, está assustando, né? Que falava de demônio, que ia afastar o demônio, e falava, ai Jesus, tenha piedade. Até que um dia, e a gente ia deixando, aí um dia bateu na porta um senhor que eu já conheço há muitos anos. Aquele dia eu não estava bem, tem dia que também a gente é imperfeito e não está bem. Ele disse o seguinte, olha, se você quiser curar seu filho, você tem que levar na minha igreja, porque senão ele não vai ser curado. Aí eu escutei aquilo e falei, meu Deus. Aí aquele dia eu não estava bem, eu falei, não vou deixar ele entrar. Já fala assim, já pegou na minha veia, porque eu não sou perfeito. Aí eu disse para ele, mas escuta, olha, o Deus é um só, é um Deus só. Pode ser na sua igreja, pode ser na minha, pode ser na do outro, é um só. E se ele quiser curar meu filho, ele vai curar, seja na sua, seja na minha, depende do merecimento, depende da necessidade dele passar por isso. Então, é um só. Aí ele ficou meio assim, achou que eu não queria curar meu filho e foi embora. Então, é essa visão pequena. As religiões, não criticando, mas é uma realidade, imediatistas. São imediatistas. Eles querem rápido os seus resultados. Eles não querem estudar, eles não querem passar pela dor, eles não querem caminhar lentamente contra as nossas próprias imperfeições, olhar para dentro de nós e ver aonde estão as nossas imperfeições e tentar corrigir. É difícil, mas nós temos que nos esforçar. Mas eles querem imediatismo. E, na verdade, com esse universo todo habitado, Deus é cósmico. É cósmico. Deus é cósmico, porque Ele é de todo o universo. É um só, não é? Então, achei muito interessante essa fala do Haroldo Dutra. Então, o Emmanuel já falava sobre os mundos hospitais, mundos prisões, adequados a todos os seus habitantes, né? E para todo mundo tem um lugarzinho na casa de Deus, para todo mundo, seja ele de que religião for, para todo mundo. Então, existem até às vezes pessoas que comentam, nossa, fulano está afastado de Deus. Ele está, às vezes, momentaneamente afastado de Deus, mas ele está na casa de Deus. É que ele no momento está perturbado, não consegue analisar
analisar a sua própria situação. Então a gente costuma dizer, está afastado de Deus, se tivesse Deus no coração. Não, ele está afastado, mas está na casa de Deus ainda. E agora vamos ver um pouquinho sobre o nosso mundo íntimo, porque não é só o mundo físico, é o nosso mundo íntimo. Como é que está o nosso mundo íntimo? Jesus dizia que ia preparar esse lugar, e para isso, para que a gente chegue lá, nós temos que extirpar as nossas imperfeições, trabalhar o nosso íntimo, não é? Como ainda somos muito imperfeitos, eu costumo dizer que a gente passa, às vezes, muito rapidamente, acho que com a medida da luz, do céu para o inferno, né? Fazendo uma apologia de céu e inferno. A gente pode estar no céu, de repente, você já se encontra rapidamente no inferno mental. Porque a mente é o espelho da vida. O que a mente reflete, a mente produz e ela reflete. A mente é o espelho da vida, não é? Então nós temos que ver esse nosso mundo íntimo, porque na verdade não existem mundos maus, existem espíritos maus. O mundo não é mau, somos nós que fazemos o mundo ser mau, não é? São os espíritos que fazem o mundo os maus. E agora nós estamos nesse processo, estamos já no processo de transição, né, de um planeta de provas e expiação para um planeta de regeneração. No planeta de regeneração, os espíritos, eles já conseguiram se desvencilhar das suas maldades, das suas dívidas, mas ainda precisam muito adiantar a sua parte moral, a sua parte do coração. Então, nessa questão dessa transição, é muito interessante que a gente fica observando como seria essa transição. Tipo assim, seria uma grande catástrofe, seria um tsunami, um furacão, para que haja essa transição do mundo para mundos regeneradores. Nós, com a nossa visão pequena, a gente fica imaginando alguma coisa mudando no planeta. Mas não é da entranha da Terra que vai ter essa regeneração. É da entranha da humanidade, do coração da humanidade. Não é o planeta que vai, porque isso de catástrofes nós já estamos acostumados a ver, né? Vimos há pouco tempo os furacões ali na América Central, nos Estados Unidos, tsunami que aconteceu há alguns anos aí no Japão, ali nas ilhas ali. Então isso nós, tempestades, isso nós estamos acostumados a ver, incêndios florestais que você fica horrorizado de ver. Então isso sempre teve, são as questões da natureza. Mas essa mudança, essa transição tem que vir de dentro para fora e não de fora para dentro. Dentro do nosso íntimo, do nosso coração. Então essa mudança, mas isso vai se perceber depois de muito tempo, né? Então nós temos que extirpar dos nossos corações toda a nossa maldade, a nossa ignorância, nossa falta de caridade, nossa falta de amor ao próximo. Porque as leis de Deus estão na nossa própria consciência, né? Então, no nosso espírito. Então, praticamente, o espírito, ele pode praticar o bem e isso o torna feliz. Quanto mais você pratica um bem, mais feliz você se sente, mais uma paz íntima você sente. Não é? Essa é a felicidade, porque se você fizer o mal, você vai entrar no esquema de ficar, nós temos aí, falando um pouco dos nossos políticos, e não é só no Brasil, porque a gente vê em países aí onde a guerra está dizimando crianças, idosos, famílias, não é?
Então ainda a gente se assusta com isso, com essas maldades todas, né? Então a gente aqui no Brasil a gente se revolta, a gente fica indignado com essa situação, porque eles estão lá para fazer o bem e eles extrapolam pensando exclusivamente neles. Então a gente já emite uma vibração mental de raiva, de indignação, de ódio. Então forma uma aura planetária negra no nosso planeta. Então a casa de Deus também é esse nosso planeta. E como nós temos que cuidar da nossa casa, onde moramos, porque nós não vamos destruir, porque precisamos dela, nós vamos sempre caprichar para que fique cada vez melhor. E a nossa casa planetária? Estamos fazendo o quê? Estamos destruindo, estamos cuidando, estamos ensinando as crianças a importância de plantar uma árvore, a cuidar de um animal. Então essa é a nossa casa, temos que cuidar dela, não é? Então nós temos que mudar as nossas vibrações, né? Orar por esses irmãos que estão equivocados, na sua imperfeição ainda cruel e bruta, que eu falo assim. Nós temos que orar, pedir a Deus que ilumine a cada um deles, que eles estão num período de equívocos, não é? De equívocos. Então nós temos que cuidar não só da nossa casa, a nossa casa íntima e a nossa casa planetária. Temos que cuidar da nossa casa planetária. No último capítulo da Gênesis, nós vamos encontrar Kardec com uma fala sobre a nova era, sobre a nova geração, que aí é o que eu disse, que não são as entranhas do planeta, isso está na Gênesis de Kardec, que vão se transformar, não serão as entranhas do planeta que se transformarão, que se agitarão, serão as entranhas da humanidade. E falando da humanidade, a gente imagina que a humanidade é só essa que habita o planeta Terra, mas nós somos apenas uma pequena porcentagem da humanidade. A humanidade é o universo, está no universo a humanidade. Aqui é uma pequena porcentagem. Então nós precisamos mudar a nossa faixa vibratória, nós precisamos mudar o nosso mundo íntimo, não é fácil. A nossa casa mental, né? Que Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida em toda parte, o espelho capta e reflete nosso campo consciencial e ele define a nossa vontade, não é? Nossa consciência define as nossas vontades. Nós temos vontades de praticar o bem ou de praticar o mal, ou de ficar estacionados. Nós queremos chegar nesse mundo que Jesus nos falava, que estava preparando o lugar, ou queremos ficar aqui por muito tempo? Então nós temos que mudar os nossos pensamentos, a nossa consciência por uma coisa melhor. Temos que ficar vigilantes quanto aos nossos sentimentos, que às vezes ainda vêm de muitas vidas passadas, né? Os nossos sentimentos ainda estão muito arraigados no nosso passado. Então nós trazemos esse peso do nosso passado, essa coisa inferior ainda bastante evidente. Então precisamos também orar muito pelos nossos governantes, pedindo a Deus que ilumine a cada um deles, que eles estão num momento equivocados. Precisamos mudar as nossas vibrações para esse planeta. A gente fica vendo muito jornal e a gente vê coisas tão horríveis, é melhor às vezes a gente nem assistir jornal, porque é tanta tragédia e você entra naquele esquema. Então nós temos que estar sempre em paz de consciência para que a gente consiga vibrações mais positivas. Então nós temos que orar muito pelos nossos irmãos nos hospitais, nas prisões que estão também equivocados, nas ruas, nos umbrais das casas espíritas que não tem assim na parte física a gente não consegue circunscrever, mas nós sabemos das casas de socorro, nós sabemos do umbral, né? Porque também já estivemos lá várias vezes, não sabemos se vamos
por isso que temos que nos melhorar. Então, é isso que Jesus nos fala. O espírito, ele migra conforme a sua trajetória evolutiva. Então, conforme a sua trajetória evolutiva, nós vamos passando por vários mundos. E também, quando a gente recebe as comunicações, também uma coisa bastante interessante, que já aconteceu, da gente receber comunicações de espíritos que nos falam: eu estava muito longe, mas eu fui chamado, muito longe, dava a sensação realmente de que não estava ao redor do nosso planeta. A sensação é de que estava muito longe, em outros planetas. Então a gente tem ainda mais essas provas vivenciadas aqui nas nossas reuniões mediúnicas, né? Então a gente sabe disso. Então é isso aí que eu tinha que passar para vocês hoje, né? Sobre as várias moradas na casa de meu pai. É um assunto bastante complexo, é um assunto que daria muitas palestras, mas eu quis trazer apenas mais ou menos uma noção assim de parte física e parte espiritual, não é? Dos mundos que Jesus falou que ia nos preparar, e nós sabemos dessa nossa caminhada, nós sabemos dessa trajetória que depende de nós chegarmos mais rápido ou atrasarmos essa nossa caminhada. Passar para vocês sobre as vibrações, a força da nossa mente, né? Essas vibrações negativas, para a gente se manter vigilantes. Jesus dizia: orai e vigiai. Eu não entendia muito bem essa questão, depois eu aprendi aqui na doutrina. Vigiai o pensamento, porque o pensamento é muito rápido, não é? Eu pensava, vigiar o quê? O que eu tenho que vigiar? Ficar alerta contra o quê? Contra assaltos, contra maldades? Não, vigiar o nosso pensamento, porque ele é muito rápido. Então nós temos que vigiar em que faixa vibratória estamos. Né? Em que faixa vibratória estamos. Aí é uma coisa bastante interessante para finalizar, uma questão que eu também vi sobre se viajarmos por outras galáxias, se nós pudéssemos viajar para outras galáxias, como nós falaríamos para os seus habitantes sobre Jesus? Aí nós chegaríamos e falaríamos para eles sobre Jesus, e eles nos iam dizer o seguinte: olá, irmãos, como estão? Estiveram bem longe, né? Então, a nossa receptividade, se falássemos de Jesus, seria essa. Seria assim: olá, irmãos, tudo bem? Esteve muito longe, né? Ainda bem que está agora perto. Então, as religiões, elas são cósmicas, é que as pessoas não sabem, somos espíritos, né? Somos espíritos, podemos estar em outras casas, e vamos estar com certeza também em outras casas, e já viemos de outras casas, não é? Então, que Jesus, na sua sabedoria, nos ilumine e nos dê força para que enfrentemos a nós mesmos, para que consigamos vencer as nossas imperfeições e caminhando aos poucos, porque é eterno, não temos pressa, mas vamos caminhando sempre para um final feliz. Um bom domingo a todos, muito obrigada.